No capítulo anterior, a gente falou sobre o mercado de bonds, que é um dos maiores mercados do mundo e o mercado mais inteligente do mundo, né? A gente fala que o smart money está nesse mercado. Entre 90 a 150 trilhões de dólares estão alocados nesse mercado. E agora eu quero te dar um pouco da perspectiva do que esse mercado está enxergando, também colocando aqui na situação atual onde nos encontramos e por que é tão importante você saber disso. Meu nome é Renan Adorno, eu tenho aí 10 anos de experiência no comércio exterior e mais de 7 anos de investigação sobre todo o dinheiro do mundo, como está se comportando a liquidez do planeta, né? A gente chama isso de mecânica monetária, e é esse aí o meu campo de expertise. Eu posso ser encontrado tanto no Instagram quanto no Spotify e também no YouTube. Só procurar pelo nome Renan Adorno e aí você me acha em todos esses 3 canais. Então vamos lá. Como é que a gente consegue prever uma recessão mundial pelos bonds? Como é que você lê isso? Então a gente falou um pouco sobre a curva de bonds. A gente sabe aí que nós temos vários tipos de bonds, seja de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas geralmente a gente só chama de curto, que é o short end, e o longo, que é o long end. Mas quando a gente vê o termo taxa de juros, a gente vê na TV, nos jornais, etc. O Fed subiu juros, o Bacen subiu juros, etc. Tudo que a gente fala de juros, a taxa básica de juros é o mais curto de todos. É a taxa de curtíssimo prazo. Nós estamos basicamente falando ali no Fed, que a gente chama até de overnight, que é de um dia para o outro. Ou seja, qual que é a taxa mais segura do mundo que você consegue ali basicamente no Banco Central pegar rapidamente dinheiro emprestado e imediatamente no dia seguinte devolver, que é tipo um clearance, né? Você está fazendo, você vê ali as lacunas de quem emprestou para quem e no dia seguinte você deixa tudo ali resolvido. Então é uma coisa de curtíssimo prazo. E isso é uma visão muito míope do mercado, certo? Ali é que todo mundo foca, mas esquece de todo o resto da cauda, inclusive da de curto prazo, mas principalmente da de longo prazo. Só que essa de longo prazo, ela nos dá ali um termômetro muito grande para o que a expectativa do mercado, do que o mercado enxerga para o futuro. Mas é interessante você saber que você não sabe exatamente quando as coisas vão acontecer, nem como elas vão acontecer. Lembrando, é o nosso grande buraco negro. Mesmo a curva de bonds, ela não te dá assim uma clareza total do, não, vai acontecer isso em tal data. Se fosse assim, né, a gente não teria uma economia tão complexa como nós temos hoje, ela seria muito mais previsível. Então, mas ela te dá uma ideia de a expectativa está sendo boa, está sendo ruim, mas você consegue, por meio dela, ver um pouco do progresso. Você vai vendo ali as várias camadas ou sinais que vão acendendo no seu painel de controle dentro do seu carro, né? Digamos assim, se fosse ali o painel do seu carro, você começaria a ver algumas luzinhas acendendo, indicando que tem algum problema que vem pela frente, apesar de você não saber exatamente qual é. Ok? Então, o que você percebe? Quando eu fui estudando essa parte da curva de bonds, apesar de alguns jornais falarem sobre isso, mas eles fazem muito assim en passant, né? sem um detalhamento. Isso mostra que não somente a mídia, mas o próprio Fed, apesar de saber da existência, né, desse mercado de bonds e de todos os seus juros, ele ignora completamente. Ele ignora. Porque se você não fizer isso, você perde aquela narrativa de você ter um banco central todo poderoso. Afinal de contas, eu defino tudo o que vai acontecer no mundo pela taxa de juros que eu defino baseado numa reunião. No Brasil, a gente chama isso da reunião do Copom, né? Aqui é a reunião da FOMC, né? Então você percebe que é quase como se fosse uma briga de egos. De um lado você tem o Jerome Powell, que hoje é o chairman do Fed nos Estados Unidos. E ele está extremamente preocupado com a inflação. A inflação americana é exatamente o que nós temos que combater. Nós vimos desde 2020 que a inflação é um grave problema, a gasolina subiu, a alimentação subiu, os imóveis subiram, os aluguéis subiram e nós precisamos a qualquer custo
fazer essa inflação voltar ao patamar de 2%. Né? É um outro número completamente arbitrário, inventado ali desde os anos 80 para dizer que a minha função como Fed é de trazer uma economia que vai ser bastante saudável, porque eu estou trazendo ela para aquela média de 2%. Significa que nós estamos crescendo, mas não estamos assim também inflacionando demais e deixando a economia fluir tranquilamente. Né? Então você vai ver que tudo isso, na verdade, é um personagem que o Fed começou a criar, porque essa nunca foi a função dele de fato. A função do Fed, inicialmente, que nunca foi muito bem cumprida, era simplesmente você melhorar a elasticidade da moeda nos Estados Unidos, para fazer ela circular e ela não ficar represada, certo? Esse era o intuito inicial, mas falhou bastante, nunca conseguiu fazer isso, então você tem que inventar alguma outra coisa para você fazer, e é a expectativa do mercado. Então o Fed é o responsável por controlar a inflação e garantir que todas as entidades possam funcionar tranquilamente e que a economia vai ter um funcionamento tranquilo. Só que existe todo o outro lado da cauda. Então, de um lado nós temos o Fed, mas de todo o outro lado nós temos 150 trilhões de dólares com mercados, hedge funds, entidades privadas e até governos externos, empresas externas, o mundo inteiro participando desse mercado, dizendo a seguinte coisa: olha, não me faz muito sentido o que o Fed está fazendo. O Fed, na verdade, está gerenciando expectativas. 98% do que o Fed fala é simplesmente para falar e tentar gerenciar nossas expectativas. Mas eu sei o que vai acontecer, eu estou vendo coisas erradas na economia e acho que o Fed está fazendo exatamente o contrário do que ele deveria estar fazendo. Se é que deveria estar fazendo alguma coisa, mas ele pelo menos poderia nos ajudar saindo da reta. Seria muito melhor ele sair da jogada. Mas, na verdade, ele está nos atrapalhando e está sendo uma contracorrente com o que nós queremos. E nós temos uma briga de egos. E como que você enxerga essa briga de egos? Primeiro, vamos ver qual que é o erro, na verdade, que parece que o mercado está dizendo que o Fed está cometendo. Então, se o Fed acredita que a inflação está muito alta, ele acha que está tendo dinheiro demais na economia, certo? Lembra que a gente teve um capítulo falando sobre 2020, que na verdade nós tivemos uma pandemia que fez o fechamento das coisas, e o Fed deu a impressão de que ele tinha impresso dinheiro, certo? Lembra? Então, quando ele avisou que ia injetar dinheiro na economia, a mídia criou medo dos investidores para achar que você tem um excesso de dólares. Mas isso não aconteceu, porque o Fed não tem essa capacidade. Mas ele criou a impressão e ele fez com que tudo subisse por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tinha como ter a oferta de produtos e serviços, porque as empresas simplesmente fecharam. Então você tem o que a gente chama de supply shock, você tem um choque de oferta. Então os preços de algo mais escasso, com uma demanda maior, né, com uma demanda ou com a mesma demanda, vai fazer obviamente os preços subirem, mas isso é algo natural de oferta e demanda, certo? Nada a ver com inflação monetária. E a outra parte é de você ter também um comportamento de investidores a partir do momento que eles acreditam que a inflação vai subir, tentando se proteger com ativos escassos. E é por isso que você viu o crescimento absurdo do real estate, né, do mercado imobiliário. Você viu a subida drástica do Bitcoin, até 69 mil dólares por Bitcoin. Você viu a subida também dos mercados de ações, apesar da economia não estar nada bem, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e assim por diante. São ativos escassos, ativos troféu, que sobem, mas esse dinheiro fez com que eles subissem. Então, se você tem os ativos subindo, bolsa subindo, absolutamente tudo subindo, gasolina subindo, comida subindo, mas mesmo que sejam por motivos diferentes, foram todos tratados da mesma forma. E aí que o Fed simplesmente tem somente... Lembra quando você tem um martelo na mão? Tudo é absolutamente um prego. Então, se você a única coisa que você pode fazer é subir taxa básica de juros ou cair taxa básica de juros e esperar que isso surta algum efeito na economia. Só que a única coisa que isso faz é o gerenciamento de expectativas. Isso atrapalha pessoas comuns como eu e você, pessoas, principalmente quem está na classe média, certo? Porque você faz com que a taxa básica de juros faz com que as pessoas deixem de consumir
e passem a poupar, porque as suas dívidas começam a ficar cada vez mais caras, o cartão de crédito que você está rolando fica cada vez mais caro, parcelas de juros variáveis e imóveis ficam cada vez mais caros. Então a única forma que o Fed vê é você baixar a inflação. Ele até digamos que consiga baixar, talvez um pouco, talvez bastante, mas a que custo? Ele simplesmente faz o que a gente chama de destruição de demanda. E essa é a pior forma possível de você tentar fazer uma baixa de inflação. Ou seja, eu vou destruir a demanda de tal forma que eu vou fazer as pessoas pararem de consumir. Se eu fizer as pessoas pararem de consumir, eu faço a demanda cair numa mesma oferta. Ou seja, eu afeto negativamente a curva de demanda, fazendo com que os preços caiam, mas de uma forma horrorosa. É a mesma coisa que você fazer uma quimioterapia e mais matar células boas do que células ruins. É uma forma destrutiva, certo? De controle de inflação, que nem é bem assim que funciona, mas tudo bem. Então a gente tem essa equação de o Fed colocando o remédio para as causas erradas, né? Usando ali a doença errada, e o mercado não comprando nada dessa ideia, simplesmente falando, o Fed está blefando, o Fed está falando que a economia está super aquecida e eu tenho que subir juros para deixar tudo mais caro, para fazer a demanda cair, mas não é isso que eu estou vendo acontecer. Eu não estou vendo acontecer uma inflação, esse dinheiro não está fluindo na economia. Pelo contrário, eu vejo uma escassez de dólares. Eu não estou vendo todo esse índice tão baixo de desemprego com índices que não são necessariamente a realidade. Eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo cada vez mais motivos de nós termos uma recessão, não somente nos Estados Unidos, mas mundial. É isso que a curva do eurodólar, que depois eu vou explicar, é isso que a curva dos bonds está falando. E como que você vê essa reflexão? Como que você percebe que o mercado está dizendo uma coisa completamente diferente do que o Fed está dizendo? Se nós tivéssemos uma economia saudável, nós teríamos o seguinte panorama. Nós teríamos juros extremamente baixos no curto prazo, que vão gradativamente subindo à medida que você vai indo do short end para o long end. Então, quanto mais eu for para um bond um bond overnight, um bond de um dia para o outro, tem que ser um juro super barato, afinal, eu só vou pegar dinheiro de um dia para o outro. Agora, o de 3 meses tem que ser um pouquinho mais caro do que o de um dia. O de 6 meses tem que ser só um pouquinho mais caro que o de 3 meses. E assim por diante. O de 1 ano, um pouco mais caro. O de 2 anos, mais caro que 1 ano, certo? 5 anos, mais caro que 2 anos. 10 anos, tem que ser mais caro que 5 anos. E vai fazendo uma crescente. E isso mostra que você tem uma economia saudável e que todos os juros do mercado privado, que não sejam de bonds, vão ser maiores do que isso, porque são os juros para a economia real, para empresas, para padarias, para supermercados, para empresas que querem crescer, que querem empregar pessoas e todas essas coisas. Agora, é isso que nós estamos vendo? Não, nós estamos vendo uma completa aberração que nós chamamos de inversão da curva de bonds. Então pensa a seguinte coisa, se nós hoje estamos vendo um Fed que está simplesmente querendo subir juros e subir juros e subir juros, esperando um índice de inflação começar a querer cair, e ele está determinado, o Jerome Powell está determinado, eu não vou parar de subir juros até cair a inflação, como se fosse ele o responsável. Mas ele está destruindo a demanda, ele vai acabar conseguindo o que ele quer, da pior forma possível, certo? Só que ele não para de subir os juros. Então, o overnight, que é um juro que deveria ser baixo, em princípio, está extremamente alto, certo? Só que, o que acontece? Os outros juros deveriam seguir esse juro de curto prazo, mas não estão seguindo. O que eles estão fazendo? Eles estão indo na direção inversa. Então, os juros de títulos da dívida pública de longo prazo, até os de 30 anos, estão mais baixos do que o overnight. Isso não faz o menor sentido. É uma coisa completamente insana. Como é que eu vou comprar um bond de 20 anos, de 30 anos, que vai me dar um juro menor do que eu simplesmente fazer um overnight com o Fed? Isso não faz o menor sentido. Agora, se isso está acontecendo, se esses juros, principalmente no long end, para os juros de longo prazo, estão tão altos assim, o que está acontecendo?
E é aí que eu quero te dar os motivos. Existem 3 grandes motivos para uma inversão de curva. O número 1 é que o mercado tem uma expectativa de que nós teremos um crescimento cada vez menor e que entraremos em recessão. Ele vê o futuro sendo sombrio, ele vê uma economia pior no futuro, certo? Então você precisa de ativos mais líquidos, ok? Então esse é o número 1. Sempre que você vê algum tipo de inversão de curva, é o mercado dizendo que ele não está muito otimista em relação ao futuro. O número 2 é porque você precisa de ativos que sejam um porto seguro. Os bonds são usados como porto seguro. Lembra que eu falei no mercado Ripple? Então, se eu tenho a expectativa de recessão, eu preciso garantir agora que eu tenha liquidez e tenha ativos denominados em dólares americanos, para me dar uma segurança num inverno, digamos assim, num momento de dificuldade, certo? E você percebe muito isso no mercado externo. Países fora dos Estados Unidos, no exterior, estão comprando adoidado todos os títulos da dívida pública americana, porque eles estão vendo isso não sendo só um fenômeno americano. Eles estão vendo isso acontecer no mundo inteiro. Então, esses países têm ainda um risco maior ainda, porque eles não estão em dólares, eles não são países que têm a moeda dólar. E o dólar está cada vez mais escasso. Então, uma grande forma de você se defender é você, como governo externo ou como empresa estrangeira, fazer a compra de bonds para se proteger com algo que esteja ali atrelado aos dólares, porque você ainda tem um risco cambial do seu próprio país. E o número 3 é você como banco, entidades bancárias, utilizarem os bonds para fazer Ripple. Eles precisam de colateral. Então, isso é um grande indicativo de que o mercado está achando que você vai ter uma recessão cada vez mais próxima. Agora, quão próxima ela é? Quanto tempo vai demorar? Não se sabe ainda, mas você vê uma progressão, e aí que a gente vai falar cada vez mais sobre isso no futuro, em outros capítulos, que você consegue ver entre a relação dos diferentes prazos de bonds, digamos assim, a relação entre 1 ano e 10 anos, a relação entre 2 anos e 20 anos, a relação entre 6 meses e 10 anos, e você consegue ver a inversão entre eles, e essa progressão na variação da taxa de juros deles, né, você vendo quanto maior for a inversão, mais pessimista está o mercado e mais próximo significa que esse evento parece acontecer. Então, o objetivo desse capítulo é para dizer que o mercado de bonds e a inversão da curva de bonds te dá um excelente panorama para dizer um pouco como está o humor da economia mundial, como está o humor do smart money em relação ao que ele espera que vá acontecer na economia mundial.